Queridos, como estamos? Graça e paz. Nós estamos já no nosso quarto dia da base sólida. Estamos trabalhando a vida de Sansão. Essa semana está sendo para, como diz o norte de Minas, tirar o pica-pau do oco. Está batendo assim, ó, pof, na muranga. Pensamento para a liderança hoje: as consequências do pecado são sempre grandes, tanto para líder quanto para seus liderados. Provérbios 4, 18, 19, 26 e 27 é nossa leitura bíblica. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos serão retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Nenhum líder pode abraçar o pecado e continuar liderando com eficiência. Em minha experiência de mais de 30 anos como pastor, vi muitos líderes ungidos se envolverem com o pecado e serem desqualificados a si mesmo como líderes. É comum vê-los pisando além da linha, dizendo: esta é uma situação especial, Deus entende minhas circunstâncias, eu posso fazer isso. Mas o resultado é sempre o mesmo. Como Gary Richmond comentou, o pecado muito frequentemente vem vestido de maneira maravilhosa. E quando brincamos com ele, costumamos dizer com facilidade: comigo será diferente. Os resultados são previsíveis. A credibilidade de um líder se desintegra, ele perde a confiança de seus liderados e sua liderança está acabada. O que o pecado vai sempre fazer? O que o pecado sempre vai fazer com a pessoa? O pecado sempre cobra um preço terrível, não importa quem são os líderes ou quais circunstâncias eles enfrentam, pois o pecado sempre traz os mesmos resultados. Primeiro, o pecado sempre levará para mais longe do que você gostaria de ir. O pecado sempre te levará para mais longe, mais distante do que você gostaria de ir. Tudo que Sansão queria era uma esposa. Escolheu a mulher filisteia, o que por si só já era um pecado, mas provavelmente pensou: vou pisar além da linha somente essa vez, vou passar do limite apenas por um pouco, vou logo e assim será. Eu vou lá e volto logo e vai ficar de boa. Isso não vai ser algo mal, eu vou casar, coisa boa. Ela me agrada e ela é a que eu quero. São os argumentos que vão surgindo na cabeça de Sansão, nós vamos aqui pensando. Mas as coisas não acabaram assim. Depois de ter pisado além da linha, Sansão se viu em pecado seguidas vezes. Deu uma festa com muita bebida, muito embora como nazireu, ele não deveria chegar perto de nenhum suco de uva. Quando percebeu aonde tinha chegado, ele bem que poderia ter parado e dito: não cometi um erro, preciso retornar ao meu povo. Tipo assim, ainda dá tempo, eu cometi um erro, vou parar aqui, eu fiz essas coisas que eu não deveria ter feito, vou voltar para trás. Mas não foi isso que ele fez. Em vez disso, tentou impressionar os 30 homens convidados com um enigma que ele planejara para receber roupas caras e presentes caros daqueles homens. Quando sua mulher lhe pediu que revelasse o segredo do enigma, ele desceu ainda mais baixo. Para pagar sua dívida, matou 30 homens para pegar as roupas deles. E sabemos que ele tinha consciência de seu erro, pois antes de seu próximo ato de vingança, ele disse: desta feita sou inocente para com os filisteus quando lhe fizeram algum mal. Conforme Juízes capítulo 15, versículo 3. Então, ele sabia que ele estava errando, porque quando ele vai se vingar, ele fala: não, agora eu vou fazer esse erro com eles, mas é diferente daquele, porque esse agora eu tenho direito de fazer, porque eles fizeram mal comigo. Logo depois do seu casamento, Sansão já estava encrencado até o talo, estava respirando
pelo canudinho assim, respirando aqui, ó, só o narizinho de fora, mas ainda assim continuou fazendo pecado. Então o pecado sempre te levará mais longe do que você pensa. Segundo, o pecado sempre o retém por mais tempo do que você gostaria. É possível que Sansão tenha planejado cruzar a linha do pecado por um pouco de tempo, por um pequeno espaço de tempo, mas ele acabou fazendo o caminho completo, o que por fim levou à sua destruição. Depois da primeira vez que Dalila tentou enganá-lo para descobrir qual era o segredo de sua força, um homem sábio teria ido para casa e ficado longe dela. Vou sair fora dessa mulher. Essa mulher, o que eu falei com ela, minha fraqueza, ela foi lá e fez. E se eu tivesse falado a verdade, ela tinha me pego. Mas ele não fez isso não. Mas Sansão não fez isso. Ele não ressentiu, ele permaneceu, ele continuou e ficou ali até que, importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar e descobriu-lhe todo o segredo do coração. Juízes 16, 16 e 17. Então o pecado sempre tem uma aparência atraente e nos faz promessas de satisfação, mas nunca entrega o que promete. Isto faz com que as pessoas permaneçam no pecado ou voltem a ele em busca de mais. Elas mantêm a esperança de que na próxima vez ele vai cumprir o prometido, só que ele nunca vai fazer isso. Então, o pecado sempre o retém por mais tempo do que você gostaria. Terceiro lugar, o pecado sempre custa mais caro do que você está disposto a pagar. O preço dele sempre é maior do que o que ele mesmo vale. Não importa qual seja o preço que os líderes imaginam pagar, ele sempre será mais alto. Isso faz parte da sutileza do pecado. Não apenas o pecador quer sempre mais, o pecado sempre exige mais pagamento e a pessoa não reconhece isso até que seja tarde demais. Observe o que aconteceu com Sansão depois de contar a Dalila qual era o segredo da sua força. Lá em Juízes 16, 19 a 21. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e os fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. O pecado sempre custa mais caro do que o que você está disposto a pagar. Sansão pensou que ainda estava seguro, que ainda poderia se livrar como dantes, mas ele fora pego. Seu pecado custou-lhe tudo: sua liderança, sua visão e, por fim, sua própria vida. Ele perdeu a liderança, a visão, a vida, a unção de Deus, perdeu tudo. A vida de Sansão, cheia de promessa e potencial, esteve sempre voltada para o pecado. Foi isso que o levou à destruição, mas ele fez mais do que isso. O povo de Deus continuou cativo dos filisteus e permaneceu assim até o reinado de Davi. Porque Sansão brincou com aquilo que ele deveria ter feito, o povo pereceu desde a época dos juízes até o 2º rei de Israel. Só Saul reinou 40 anos. Depois de Sansão você ainda tem outros e outros. Só o período dos juízes foi 300 anos. Então você vê o tanto que esse povo pereceu nas mãos dos filisteus, porque Sansão resolveu pagar de gatão, pagar de duro, pagar de pessoa obtusa, que não quer aprender. Nenhum líder pode abraçar o pecado e cumprir o seu chamado, a liderança ao mesmo tempo. Nenhum líder consegue abraçar o pecado e cumprir o seu chamado à liderança. Ou ele faz uma coisa, ou ele faz outra. Pergunta para reflexão hoje: que pecado está ofuscando sua liderança? Qual é o pecado que você, tem criado,
tem abraçado, tem nutrido. Você precisa pensar o que você vai fazer com esse pecado antes que esse pecado te destrua por completo, mesmo que nem você mesmo que você nem queira o mal, mas o pecado em si ele vai trazer o mal. Nós vamos pedir a Deus que nos guarde em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã para a gente fechar a lei da base sólida.